Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Vocês acompanham onde? Acompanham aqui, né? Eu te digo, vou trazer todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no maior clube do mundo. Gente, antes da gente começar, isso é muito rápido. Quem ainda não é inscrito, né? Vai aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem e ative as notificações pra vocês não perderem nada. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu te digo, trago um vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados de tudo. E é de graça. Se inscrever, ativar as notificações é de graça. E deixa o like também é de graça. Também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no desempenho do trampo aqui do canal, gente. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, que é tudo de graça. Te digo sem enrolação, bora pro vídeo, tem muita coisa. Bora, mas antes não pode faltar, né? Vão aí deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo, porque nós teremos noite de Libertadores, né? Jogo importantíssimo para o São Paulo, que vai enfrentar o Alianza Lima lá no Peru. São Paulo já está lá, tem voltas. E antes, um recadinho, né? A transmissão do jogo, pra quem não sabe, gente, eu faço a transmissão dos jogos em live aqui no canal. Se inscreve aí pra vocês não perderem nada. Amanhã, a partir das 18, né? Na terça, a partir das 18 horas, vocês já acompanharão todo o jogo comigo aqui. Comigo e com o Juba, né? Eu faço a transmissão, vocês podem deixar o chat na tela. É bem legal. Vocês vão mandando as mensagens, a gente vai trocando ideia. Toda a transmissão do jogo vocês acompanham aqui. E o São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima, né? Jogo que nós precisamos ganhar para assegurar rápido, né, a classificação, algo que já está muito bem encaminhado. Vamos agradecer ao sorteio, né, que o São Paulo pegou times, né, relativamente fáceis. Falei para vocês da qualidade do Libertad, né? E quando o São Paulo põe para jogar realmente, né? Quando o São Paulo lembra quem é, o que acontece muito pouco com o técnico Luiz Ubeldia, que, né, não consegue montar o time, porque não adianta falar, e eu vou chegar no técnico ainda, eu vou ter que chegar no técnico, não adianta falar de desfalques, porque os desfalques, essa emergência em relação de desfalques aconteceu agora, aconteceu nos últimos 2 meses, né? Se é que dá para colocar em 2 meses. O tempo inteiro ele já está fazendo um ano no São Paulo. Nós vimos que ele tem muita dificuldade para montar o time, que o São Paulo tem um elenco vasto e espetacular. Falando nível Brasil, né? Óbvio, nível Brasil e América do Sul, pega esses times da Libertadores. Então, teve muito tempo e não conseguiu mostrar. Então não adianta se apoiar em desfalques, porque eu não esqueço o time inteiro contra a Ponte Preta, contra o Limeira, qual que foi o outro lá? O Velo Clube. Então, não é. E outra, a questão não é essa. E nós não estamos pegando jogos pontuais. É um volume de trabalho péssimo, horrível. Por isso que a gente fala isso, né? Então, ainda bem que nós pegamos esses times na fase classificatória, precisamos classificar o quanto antes, coisa que já muito provavelmente vai acontecer. São Paulo está numa condição muito boa para se classificar, ainda bem, porque é o São Paulo, independente do técnico já nem ter que estar mais lá, né? Ainda bem que nós vamos nos classificar, é muito importante chegar mais longe possível, né? É muito importante não cair para a segunda divisão no Brasileiro. O São Paulo precisa demais, né? Então, mas de novo, nós vamos cobrar aqui não só o resultado, o desempenho do time. O São Paulo precisa jogar mais com o que tem na mão. Acabamos de ter exemplo o Fortaleza, que é um time no papel muito pior que o São Paulo, mas tem um futebol relativamente interessante e um técnico que eu nem acho tudo isso, mas dá para apontar do Vojvoda lá, dá para apontar características muito melhores do que o Zubeldia. Mas vamos chegar nisso. Te digo, vai aí, vamos chegar nisso, né? Já vou chegar no técnico, é porque não dá para passar despercebido, né? Agora nós temos uma grande felicidade, temos o Lucas Moura de volta, já vimos no último jogo, e agora temos, além do Lucas Moura para Libertadores, Pablo Maia e Arboleda, o que de novo, né, nos mostra, nos prova que torna o elenco do São Paulo um elenco riquíssimo, um elenco fortíssimo em todas as posições. E eu posso de novo, não caiam nessa mentira que está sendo contada para vocês, que o elenco do São Paulo é curto, não caiam nisso. O Igor Vinícius, como assim, te digo? O Igor Vinícius, ele ficou, presta atenção, gente, o Igor Vinícius ficou muito tempo aí no São Paulo,
sendo o titular da posição ou sendo o jogador de maior confiança. Hoje nós temos o Cedric, e eu estou falando que talvez seja a pior posição hoje do São Paulo, mas que o Cedric está dando conta. Dito isto, olha o elenco do São Paulo. Rafael no gol tem se mostrado um excelente goleiro, né? Tem dado a volta por cima. Até os que não gostavam dele, eu até entendo, eu sempre gostei, mas os que não gostavam dele, agora estão gostando. Zaga espetacular, Arboleda, Lanfranco, até os reservas, Contresoldi, Sabino e o Ferrarese, vem jogando muito bem. O Wendel tá muito mal, mas nós gostamos do Enzo Dias, e o Wendel foi uma contratação. É um cara que a gente ainda espera ver alguma coisa, mas o Enzo Dias é o titular. Cedric Soares, sensacional, vai ficar com a gente no final de 2027. Depois vai ter o Igor Vinícius de reserva e tem o Mike da base que já era para ser usado. E o Ferrarese, quando entra de lateral direito improvisado, dá conta do recado. Isso torna um elenco qualificado, um elenco forte. Meio de campo, já falei 1000 vezes para vocês. Alisson agora voltando, Pablo Maia, Marcos Antônio jogando muito bem, Luiz Gustavo lesionado vai voltar, né? Lesionado não, mas com problemas aí vai voltar, e tem também o Bobadilha, meio de que dá para montar um meio de campo facilmente. Ataque não dá nem para falar do nível do ataque de São Paulo, né? Lucas Moura, Oscar, Caleri, Ferreirinha, André Silva, Luciano, Lucas Ferreira, Rian Francisco. Então são jogadores de todo tipo de posição diferente, de formatos e estilos de jogos diferentes, em que deixam o time de São Paulo muito, muito forte. Luca, menino da base, para jogar, tem o Matheus Alves, tem o Rodriguinho, o Alves jogando, né, no lugar do Oscar, detonando, né? Então é muito forte o time de São Paulo. Percebem como... deixa assim os desfalques. O reserva estava jogando melhor que o titular. Não tô falando que os reservas são melhores que Oscar e Lucas, não. Mas estavam jogando muito bem pelo nível grande, técnico que o São Paulo tem dos jogadores do elenco. Então, aqui vocês não vão ver mentira, bobeira, papagaiada, análise pobre e análise rasa. Aqui a verdade vai ser dita para vocês o tempo inteiro. E galera, esperamos ver mais o Rian Francisco, né? Esse treinadorzinho aí, esse... treineiro, pardal não, eu acho ele ruim mesmo, não acho nem tão pardal, eu acho ele ruim, fraco, horroroso. Já deveria usar o Rian Francisco até mesmo na Libertadores, né? Não precisa colocar o Rian titular, mas a Libertadores, o São Paulo, muito provavelmente, vamos torcer muito para enfrentar condições favoráveis. Aí dá para você dar mais moral e ir colocando um jogador do nível do Rian para finalmente ele estourar. Mas a gente não espera mais isso do Zubeldia, a gente espera isso de um técnico, né? O Zubeldia, ele não é um técnico que saiba o que é o São Paulo, como ele deve gerir, como ele deve fazer com os jogadores. O normal, o lógico, seria o São Paulo em uma situação de quase classificação, que já está para acontecer, ainda bem na Libertadores, já começar a colocar o Rian Francisco em jogos em que o São Paulo não precisaria completamente do resultado. Tipo assim, Rian, arrisca um pouco mais, coloca o Rian aos 25, Rian, arrisca um pouco mais, tenta fazer um golzinho aqui na Libertadores. Era isso que nós esperávamos, mas pelo visto não tem essa cobrança nem da diretoria. Mas aqui vai ter, viu, galera? Aqui vai ter para vocês, e eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Bora para a segunda etapa do vídeo, tem muita coisa boa pra gente falar, né? Lucas Ferreira é um jogador. Lucas Ferreira, o São Paulo quer renovar o contrato do Lucas Ferreira, né? E é um jogador que já desperta interesse. Agora não é parte do técnico, né? O técnico já mostrou, né? Colocou o Lucas Ferreira só porque o Lucas se machucou, e o Lucas Ferreira joga muito, então a gente coloca, né, aquela pulga atrás da orelha de não tá sendo analisado nada no treino, ele não tá olhando o treino, o que tá acontecendo, por que o Lucas Ferreira não foi testado antes? Ou um banco direto do Lucas, né? Então, só foi testado no profissional de titular lá por conta da lesão do Lucas, o que dá a entender que ele não consegue enxergar, né, que ele não consegue diferenciar bons jogadores. Ele é um cara ele é muito quadradão, né, ele não consegue enxergar o todo da situação. Não é só porque o Caleri machucou e o André Silva vinha bem, o André Silva caiu um pouco, o André Silva vinha bem, não é só por isso que você não precisa colocar o Rian Francisco. E se o Rian for melhor, né? Por exemplo, nós vimos que o Lucas Ferreira, ele é de uma forma gritante melhor do que o Eric. Então, se o Eric não tivesse sido liberado pelo São Paulo recentemente, talvez nós nunca veríamos o Lucas Ferreira no São Paulo. Então isso é muito preocupante, e nós estamos vendo isso. Isso não é coisa da nossa cabeça porque a gente acha legalzinho, acha legal pegar no pé do técnico. A gente está vendo que isso é uma prática que ele adota, né? E os jogadores que ele não coloca poderiam render muito mais, como o Marcos Antônio. Tudo bem, o Marcos Antônio pode não ter bola para jogar junto no lugar do Alisson ou do Pablo Maia. Pode ser, só que olha o time reserva
reserva que ele teria, né, composto por Marcos Antônio, Ferrarese, Lucas Ferreira, como é que vem para mim falar que tá sem jogador, né? Maluco absurdo, né? Principalmente para pegar esporte, o Cruzeiro na fase que tava, né? É estranho, é estranho. Mas vamos falar de negócio, né? Lucas Ferreira, o São Paulo precisa assegurar o contrato, precisa fazer essa renovação para melhorar o salário dele, né? Mexer no contrato dele, algo que ele mereceu e é de interesse do São Paulo agora. Não só o atleta merece essa renovação, bônus, estímulo, salário melhor, como o São Paulo, é de interesse do São Paulo, porque muito provavelmente o Lucas Ferreira será vendido. Já tem clubes grandes da Europa atrás do Lucas Ferreira, algo que já era de se esperar, né? Eu vou falar sem clubismo aqui. Para mim, o Lucas Ferreira tem tudo para ser um dos melhores jogadores do futebol mundial. Falo isso sem clubismo. Um jogador que tem as características que ele tem, que tem a velocidade que ele tem, né? A forma como ele já encara os outros jogadores, a forma como ele não se sente pressionado mediante a jogadores profissionais mais velhos do que ele, ou talvez mais preparado de forma de experiência mesmo, né? Da forma como ele lida com tudo isso, a velocidade que ele tem. Eu estou acostumado a ver jogadores que têm esse tipo de velocidade não serem nem um pouco técnicos, né? Como o Lucas Ferreira se mostra. Eu estou acostumado com jogadores bem fracos, tecnicamente falando, quando são rápidos desse jeito. Marcos Guilherme, Apodi, Rildo, alguns dos poucos exemplos, vocês podem me dar muito mais exemplos do que isso. Então, um jogador que tem essa velocidade, Lucas Ferreira, quando ele sai naquela explosão, principalmente na ponta direita, armando o contra-ataque, ele vem driblando com muita qualidade, chutando pro gol, fazendo gols com muita qualidade e armando jogadas, né? Seja rasteira ou seja de cruzamento alto, né? Seja um cruzamento meio rasteirinho, um cruzamento alto, é uma qualidade, é uma visão de jogo, muito recurso. Então, um cara desse a gente sabe que a Europa vem firme. Vamos esperar. Neste momento, o São Paulo trata com muito otimismo, né? O São Paulo trata com muito otimismo renovar, é o que está chegando para nós. Vamos esperar que isso realmente aconteça. São Paulo consiga renovar com o Lucas Ferreira e, além de usufruir do jogador em campo, que o São Paulo consiga fazer o melhor negócio possível por conta dessa venda que muito provavelmente acontecerá, que o São Paulo não irá conseguir segurar o Lucas Ferreira, mas isso a gente já espera. Vamos esperar que seja o melhor negócio possível ou que ele fique rendendo em campo. Mas parece que vai sair, gente. Eu vou atualizando e trazendo para vocês em tempo real. Galera, excelente notícia envolvendo Nestor, Antony e Gabriel Sara, né? Gabriel Sara pode ir para o Manchester City, se eu não me engano. Falam em algo em torno de 13, 15 milhões de reais, não sabemos bem. Antony muito provavelmente será comprado, se não for pelo Betis, o clube que ele está emprestado, muito provavelmente será outro clube da Europa. Manchester United não quer mais o Antony de jeito nenhum, e ele tá detonando lá no Betis, né, tá jogando muito bem, todo mundo sabe que o Antony joga demais, né, e agora a negociação vai acontecer, e o Nestor pode ser comprado pelo Bahia, né, falam em algo de 30 milhões de reais. Vamos pensar bem, vamos chutar aqui uns 15 do Antony, uns 15 do Antony, uns 15 do Sara, uns 30 do Nestor, daria mais ou menos uns 60 milhões de reais, né? 55, de 50 a 60 milhões. São valores muito bons, né? São valores inesperados e esperados, né? Uma vez que a diretoria sempre espera isso, mas nunca se sabe quando vai acontecer, né? Mas o São Paulo tem, se eu não me engano, mais de 20, né? Quase 25 jogadores ao redor do mundo em que esses negócios podem acontecer a qualquer momento. Essa é a importância de ter bons jogadores, né? De ter Cotia, uma base tão sólida para você em relação à formação de jogadores, formação de atletas, para continuar faturando cada vez mais nessas vendas futuras. Galera, te digo que história é essa do Tite? De novo, Tite, pelo amor de Deus, não. Prestem bem atenção. Eu li um post e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. É muito rápido o post. É assim: conversas em andamento, o título do post. Numa possível demissão de Luiz Ubeldia, o São Paulo já iniciou conversas para a contratação do Tite ex-Flamengo. O negócio é considerado difícil, mas o tricolor estaria disposto a dar o máximo para o treinador. Eu não sei até onde isso é relevante, tá? Mas não é a primeira vez que o Tite... Eu não vou dar crédito nem nada, porque eu fui um pouco atrás e não tem nada de forma oficial. A relevância... é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sei a relevância disso. Só que prestem bem atenção nisso. Não é a primeira vez que a gente escuta uma conversa dessa pelo Tite, né?
E é aquilo que eu falo pra vocês, aonde a fumaça há fogo. Como muito provavelmente tinha com o Dorival. Nós vimos todo o desfecho. Ficou meio que claro que o Dorival Júnior só foi pro Corinthians porque o São Paulo não demitiu o Zubeldia. Ficou claro que o Dorival estava esperando o São Paulo. Então aquela conversa do Pretzel, se eu não me engano do Quesada também, foi do... Acho que foi o Quesada, o Pretzel, o pessoal da Bandeirantes lá, que falou com o Dorival e o Dorival depois pediu retratação. Muito provavelmente aquilo aconteceu. Eu acho, tá? Isso é opinião minha. Eu acho que é óbvio, eu acho meio óbvio que o Dorival tinha conversas para vir para o São Paulo, para voltar para o São Paulo. Uma vez que o Dorival já é amigo do Muricy, tem um ótimo relacionamento com o Casares, falou que não abandonou o São Paulo. Então, independente se você gosta ou não do Dorival, para mim fica óbvio que tinha isso. Para mim, a conversa do Tite, óbvio que rolou dentro do São Paulo e agora volta à tona. A conversa do Diniz rolou. É aquilo que eu falo. Por que não foi falado do Jorge Jesus do São Paulo, no São Paulo? Porque, infelizmente, né, realmente não aconteceu nada. Mas por que a gente escutou muito do Dorival, escutou já do Diniz e escutou do Tite? Eu não descartaria amanhã ou depois o Tite aparecer no São Paulo, né? Porque teve toda essa questão. Eu não sei, né? Eu acho que ele meio que se não pro Corinthians e parece que ele tá com um problema sério lá. A gente não tem muitas informações disso, mas parece que ele enfrenta, né, um quadro ali sério e todas as melhoras pro Tite, né? E aí teria sido esse um dos motivos para ele recusar o Corinthians. Mas pode ser, não acho impossível não um Tite pintar amanhã ou depois no São Paulo. Se eu queria, eu não queria, preferiria o Dorival. Acho que o Crespo tem mais identificação, independente, mas o vídeo não é para isso. E mais te digo, mas como assim esse Zubeldia? O Zubeldia tá bancado até quando? A diretoria chega e vocês sabem por que o Zubeldia, pra mim, tá, não tá bancado da forma que está? Porque se a diretoria fosse meramente séria, o Júlio Casares e o Belmonte nem colocariam em discussão. Vocês acham que eles não sabem dessa corda bamba que vive o Zubeldia? É óbvio que eles sabem, só que eles não dão um prazo. Se você quer bancar mesmo, dá um prazo, dá uma data. Fala assim, ó, o Zubeldia vai ser técnico do São Paulo até o final de... Deus me livre, tá, gente? Mas é assim, eu espero que ele seja demitido contra o Alianza Lima mediante vitória. Tá? É isso que eu espero, é isso que eu quero. Eu sempre quero o bem de São Paulo. E nada contra a pessoa do Zubeldia, tá? Acho que deve ser um cara bem legal e bem bacana. Eu acho, não conheço. Mas para técnico de São Paulo, para mim, ele não serve. Então, Deus me livre e guarde, mas se a diretoria fosse meramente séria, competente, responsável, tratasse esse assunto da forma como deve ser tratado, deveria pelo menos falar assim, ó, parem com isso, nós temos um plano, montamos um time, qualquer coisa, né? Montamos um plano, temos um time, o Zubeldia vai ficar com a gente até o final de 2025, ou até o meio de 2026. Fala alguma coisa, né? Eles não falam nada, eles falam, não, o Zubeldia é nosso técnico. A gente gosta, o trabalho é muito bom. Que trabalho é muito bom? O trabalho é um lixo, todo mundo sabe que é um lixo. Aí eles falaram, não, o Zubeldia é nosso técnico e tal. Aí se perde 2, 3 jogos e o pau quebra no Morumbi. Como de forma inexplicável eles bancam? Não sei, não entendi até agora porque eles estão bancando dessa forma um treinador que já provou não ser técnico de São Paulo. É porque eles bancam porque é confortável, é cômodo pra eles. Mas isso é conversa pra outro vídeo, né? Por isso que eles não dão prazo e dão data. Então, pra mim, não tá bancado bosta nenhuma. Desculpa o termo aí, tá? Desculpa a palavra. Mas pra mim não tá bancado coisíssima nenhuma. Porque eles falam, não, é nosso técnico e tal. Se perde 2, 3 jogos, eles demitem. É por isso que eles não dão prazo. É por isso que ninguém leva a sério. Mas vocês levam a sério o que o Casares de Belmonte fala? Em relação à técnica, em relação a alguma coisa? Eu, particularmente, não levo mais. Só que incomoda bastante, né? Eu não queria nem mais citar esses caras no canal, só que eles estão lá, né? Tratando o São Paulo da cabeça deles, da forma como eles bem entendem, para mim, com a maior irresponsabilidade, amadorismo e incompetência possível. Então esses nomes que surgem para mim são bem coerentes e são nomes, aquilo que eu falo para vocês, aonde é fumaça, fogo. É óbvio que eles já tentaram ver, para mim, isso é opinião, tá? O que eu acho. Óbvio que eles estavam em cima do Dorival. Não sei porque Cargas d'Água não demitiu o Zubeldia para trazer o Dorival, por exemplo. Essa história do Tite, pra mim, é uma história que, com certeza, gerou interesse dessa digestão, é o que eu acho, e a questão do Diniz, pra mim, também foram atrás. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Quem quiser, deixe a opinião aí de vocês nos comentários. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo pra vocês em tempo real, tudo que rola no maior clube do mundo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.